Você pode começar, tá? Pode começar, Cristina. Cristina, pode começar. Oi, posso? Boa noite a todos. É um prazer estarmos juntos mais essa noite. E é a última noite deste ano, né? Agora só o ano que vem, se eu continuar contratado. Nunca se sabe. Então, eu escolhi uma lição do livro Caminho, Verdade e Vida, porque ela nos prepara para outra lição do Emmanuel, do livro Ceifa de Luz, intitulada Autoproteção, que foi a lição que nos inspirou a fazermos essa palestra, ok? Então, no Caminho, Verdade e Vida, na lição 148, intitulada Cuidado de Si, Emmanuel escolhe um versículo da primeira carta de Timóteo, onde Paulo escreve o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isso, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. E ele começa a explicar Paulo. Em toda parte, há pelotões do exército dos pessimistas, de braços cruzados em desalento. Não compreendem o trabalho e a confiança, a serenidade e a fé viva, e costumam adotar frases de grande efeito, condenando situações e criaturas. Às vezes, esses soldados negativos são pessoas que assumiram a responsabilidade de orientar. Todavia, embora a importância de suas atribuições, permanecem enganados. As dificuldades terrestres efetivamente são enormes e os seus obstáculos reclamam um grande esforço das almas nobres em trânsito no planeta. Mas é imprescindível não perder cada discípulo o cuidado consigo próprio. É indispensável vigiar o campo interno, valorizar as disciplinas e aceitá-las, bem como examinar as necessidades do coração. Esse procedimento conduz o espírito a horizontes mais vastos, efetuando imensa amplitude de compreensão, dentro da qual abrigamos no íntimo santo respeito por todos os círculos evolutivos, dilatando assim o patrimônio da esperança construtiva e do otimismo renovador. Ter cuidado consigo mesmo é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. Esse o caminho lógico para a aquisição de valores eternos. Circunscrever-se o aprendiz aos excessos teóricos, furtando-se às edificações do serviço, é descansar nas margens do trabalho, situando-se pouco a pouco no terreno ingrato da crítica satânica sobre o que não foi objeto de sua atenção e de sua experiência. Bom, quando nós lemos essa lição, nós nos atentamos muito para essa frase: ter cuidado consigo mesmo é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. Esse é o caminho lógico para a aquisição de valores eternos. Bom, essa palestra foi montada na época da pandemia e os problemas de relacionamento estavam no auge por conta de termos que ficar em casa. Então, aumentou o índice de suicídio entre crianças, entre idosos também, o número de divórcios, as relações entre pais e filhos viraram um tormento e começaram a nos pedir ajuda no sentido de melhorar ou esclarecer as pessoas em relação a relacionar-se uns com os outros.
essa lição de Emmanuel nos ficou na mente, porque afinal vinha uma pergunta: se todos nós fazemos evangelho no lar, se todos nós estudamos diariamente o ensinamento dos Espíritos, se todos nós refletimos sobre o Novo Testamento, sobre os ensinamentos de Jesus, se nós buscamos obras secundárias que nos ajudam a entender o que Jesus queria dizer, para que nós possamos praticar esses ensinamentos, por que temos tanta dúvida? Por que é tão difícil? Por que que às vezes nós nos sentimos encurralados num beco, sem saída? Já não sabemos o que fazer, já não sabemos o que sentir, porque não conseguimos ter o alcance das altas esferas espirituais, nos sentimos presos na materialidade de nossos sentimentos, nos sentimos em conflitos emocionais, porque sabemos o que é certo sentir, mas não conseguimos sentir tudo isso. E nos sentimos na dúvida da própria vida material. Até onde fazer, até onde ir, como usar o tempo que nós temos para cuidarmos do que é da matéria, do que é do espírito, lidarmos com as nossas emoções e ainda assim agirmos corretamente dentro da nossa perfeição, que é relativa, dentro da nossa inferioridade espiritual. Então, essa lição do Emmanuel nos pôs a pesquisar e a perguntar a Deus, ora, por que que nosso anjo da guarda não dá uma ideia bem prática, bem objetiva? Por que que ele não fala assim, olha, se você estudou sobre isso aqui, por que que você não age assim, não sente assim, ou não reflete aquilo outro assim? Porque seria tão simples, né? Seria como um professor ensinar uma criança, ó, 2 mais 2, 4. E a criança insiste em dizer que 2 mais 2 é igual a 5, é igual a 6. Mas o professor já colocou as bolinhas na frente dela. O professor já ensinou a separar as bolinhas, a contar um por um. E a criança continua a insistir que esse 4 está errado, que deve ser 5 ou 6. Então, o professor precisa o quê? Dar um recuo e dizer, está errado. Reflita você por si só. É assim que os anjos da guarda funcionam. Eles, às vezes, precisam dar um recuo para que nós reflitamos conosco mesmo, para que nós ganhemos esse terreno de autoconhecimento, nessa reflexão. Essas dúvidas, esses conflitos estão me mostrando que está me faltando o quê? Praticar o quê? Porque se eu sofro, é porque ainda estou errando. Mas como que eu posso estar errando se o agredido estou sendo eu? Se a magoada estou sendo eu? Se o ofendido estou sendo eu? Se eu sou a vítima, como eu estou errando? E é aí que entra a nossa palestra com uma outra lição de Emmanuel. Então, nós vamos pensar sobre a vida. Te importa tocar ou sentir? Sobre a vida, mais nos importa o que é da compreensão, da empatia, do perdão, da compaixão, da piedade, dos sentimentos, da paciência, do respeito ou do que é da materialidade. Porque nós não podemos ter controle sobre as circunstâncias da vida,
nós não podemos ter controle sobre o comportamento das outras pessoas. Então, o que nós tocamos, nós não podemos controlar, mas nós podemos controlar o que nós sentimos. E a palestra de hoje é um convite para nós refletirmos sobre esses 8 itens que estava no slide anterior, ok? Nós vamos fazer uma reflexão básica sobre eles e se vocês quiserem tirar foto ou print, eu não sei, eu acho que alguma coisa vale a pena, né? Porque fica guardado para o ano que vem a gente praticar. Então, vamos lá. No livro Ceifa de Luz, no capítulo 47, Emmanuel fala sobre autoproteção. É por isso que o título da palestra é Relacionamentos, Autoproteção, porque tem outra palestra de relacionamentos, onde nós falamos de compreensão, de dedicação e dever, e explicamos por que nós reencarnamos com pessoas de tão difícil relacionamento, com relacionamentos tão complicados, e como nós devemos lidar com esses relacionamentos. É uma outra palestra. Então, vamos aí. Olha o versículo que Emmanuel escolhe. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Há pouco, Emmanuel nos escolheu aquele versículo onde ele diz que a gente deve cuidar da gente mesmo e da doutrina e praticar o que a gente aprende. E aqui Jesus está nos lembrando o quê? Justamente o que você mede no outro, o que você avalia no outro, a tua própria consciência vai te avaliar. Aí a gente segue adiante. E Emmanuel começa a explicar o que ele quer dizer sobre autoproteção. A gentileza, pode passar, Eudélia, a gentileza deve ser examinada não apenas por chave de ajuste nas relações humanas, mas igualmente em sua função protetora para aqueles que a cultivam. Então, nós vamos entender que sermos gentis uns com os outros é uma questão básica de educação. Mas um entendimento além da gentileza vai dizer que ela nos ajuda a nos protegermos a nós mesmos. E eu fui buscar da onde surgiu essa palavra gentileza. Por favor, pode passar. Ela vem do francês, que fala das pessoas nascidas nobres, as pessoas de alta estirpe, as pessoas que pertenciam a um clã. Só que esses nobres, considerados gentis, eram guerreiros, eram violentos, não respeitavam ninguém, porque eles, sendo nobres, todo o resto do mundo deveria servi-los ao seu bel prazer. Mais tarde, essa palavra evoluiu no sentido de que ser gentil, ser nobre, é um estado de alma, é um estado de espírito, que demanda muito estudo e muito aprendizado. Porque os espíritos evoluídos, que são gentis, que são nobres, eles alcançaram um estado de graça por seu próprio esforço, por seu próprio mérito. E então, nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Olha o que o Emmanuel fala mais. Não falamos aqui do sorriso de indiferença que paira indefinido na face quando o sentimento está longe de colorido. Ó, gentileza não é aquele sorriso falso, né? Gentileza só vai funcionar se o meu sorriso for sincero para o outro. Se eu, para o outro, desejar um bom dia do coração,
se eu der um sorriso de alegria, de satisfação? Reportamos-nos à compreensão e, consequentemente, à tolerância e ao respeito com que somos todos chamados à garantia da paz recíproca. Eu falei, rapaz, eu achava que entendia o que era compreensão, tolerância e respeito. Eu juro para vocês, eu me formei em psicologia bem tarde, quando já estava grávida da minha filha, né, com 27 anos. Mas eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu precisei parar o meu curso por 2 anos e por isso eu me atrasei. Então, desde os 17 anos que eu sou envolvida com psicologia, porque mesmo tendo parado o meu curso, eu continuava a estudar, porque eu sou apaixonada por 2 coisas nessa vida: espiritismo e psicologia, né? Minha paixão pelo espiritismo começou com os 12 anos de idade e pela psicologia aos 17. E eu julgava que entendia o que era compreensão, o que era tolerância, o que era respeito. Mas essa pandemia trouxe esse presente para mim, né? E aí eu comecei a entender o que é, na verdade, a compreensão. Aí você vai voltar na imagem do abacaxi, né? Pode ir mais um pouquinho e vai ter a imagem do abacaxi. Aí nós vamos parar na compreensão. Pode passar aí que vai aparecer a palavra. A compreensão, ela depende sempre da maturidade de alguém. Quanto mais nós vivemos, quanto mais nós caminhamos nas experiências da vida, mais fácil para nós se tornam compreender as experiências semelhantes às nossas, né? Aí a próxima palavra é a empatia. A compreensão vai nos ajudar nesse sentimento de empatia. Por quê? Porque a empatia é um ponto de partida. É um ponto de partida onde nós começamos a nos colocar nos sapatos do outro. Por exemplo, eu perdi minha mãe com 8 anos de idade. Então, a minha empatia por aquele que perdeu a mãe novo, ela é genuína, porque eu compreendo o que ele pode estar sentindo, mas eu não posso garantir que ele se sente da mesma maneira que eu me senti. Porque a minha estrutura familiar, a minha estrutura social era diferente da estrutura social dessa criança que nós estamos aqui colocando como exemplo imaginário, né? Então, a gente vai entender que nos ambientes onde existem déficit de empatia, onde um não procura compreender, ou seja, se colocar no lugar do outro, existe mais comportamento agressivo, mais comportamento antissocial. Mas que nos ambientes onde a compreensão ajudou a desenvolver a empatia pelas experiências da vida, as pessoas se ajudam e colaboram mais umas com as outras, tornando o ambiente da sua casa ou um ambiente onde eles convivem de mais paz, de mais compaixão. A próxima palavra, Odaí. Aí, a compaixão vai nos ensinar o quê? Gente, não, perdão, para lá, vamos no perdão. O perdão. O perdão vai nos dizer o quê? Olha, eu me dou o direito de abrir mão desse sentimento negativo em relação a você. Porque perdoar é isso. É quando eu digo, eu abro mão do sentimento ruim em relação a você. Por quê? Porque quando eu me coloquei no lugar do outro, eu compreendi o motivo dele ter sido agressivo, dele ter sido irritado, dele ter me traído, magoado, abandonado, ferido de alguma forma.
Eu compreendi o seu ponto de vista, então eu abro mão de um sentimento negativo em relação a você. Mas isso não quer dizer que eu concordei com o que você fez. E aí vem o sentimento da piedade. E o sentimento da piedade, ele vai nos ensinar o quê? Horas, eu entrego a Deus voltamos para a compaixão. Eu estava pulando a compaixão aqui, no meu está faltando uma palavra. Então, vamos lá. Então, uma vez que eu abro mão do sentimento negativo que eu tinha em relação a você, eu desenvolvo em mim a compaixão. Ou seja, eu não concordo com o que você fez, eu não concordo com as escolhas que você fez, eu não concordo com a maneira como que você pensa, mas eu aceito que seja assim. E já no meu entendimento da experiência de vida, lá na compreensão, eu já entendo que aquela atitude daquela pessoa vai trazer sofrimento na vida dela. Porque a vida já me ensinou que aquele comportamento, aquela atitude vai trazer dor no futuro. Então, quando eu abro mão de um sentimento ruim, eu desenvolvo a compaixão e chego à piedade, que é uma tristeza já antecipada das dores que aquela pessoa haverá de sofrer pela escolha dos comportamentos negativos que está tendo. Então, um resuminho, eu compreendo pela minha experiência de vida, eu crio um laço de empatia, porque fica fácil de me colocar no lugar dele, não para sentir o que ele sente ou me adonar da maneira dele de raciocinar, mas para compreender as reações do outro. E por isso fica fácil de perdoar, porque eu decido abrir mão do sentimento negativo que eu poderia ter direito a ter, né? Eu poderia ter o direito de ficar magoado, de ficar com raiva, mas eu abro mão disso, porque não me faz bem. E substituo tudo isso por esse sentimento de compaixão. Olha, coitado, se não aprender a lição, vai sofrer muito lá na frente. E quando eu alcançar a virtude da piedade, eu vou chorar pelo irmão que me feriu. Porque era o que Jesus fazia. Jesus chorava muito justamente porque ele tem a virtude da piedade em sua alma. E ele já chorava por nós, porque ele já previa o sofrimento que haveríamos de passar pelos equívocos que estávamos cometendo naquela época. Então, Emmanuel continua. De quando em quando, destaquemos uma faixa de tempo para considerar quantas afeições e oportunidades preciosas temos perdido unicamente por desatenção pequenina ou pela impaciência de um simples gesto. Olha o que Emmanuel está dizendo. Por segundos de impaciência, por segundos de irritação, por segundos de falta de autocontrole. Ou seja, por segundos nós deixamos a intolerância tomar conta de nós e criamos inimigos. Ou cometemos gafes, erros que ferem as pessoas que nós amamos. Ou ainda, perdemos aquela amizade que vínhamos construindo há muito tempo, por uma palavra maldita, por um gesto impensado, por uma opinião descabida, por um comentário infeliz. E é aí que nós vamos refletir sobre outros dois sentimentos que vêm para nós. O que te importa tocar ou sentir? Porque os sentimentos
vão nos ensinar a termos paciência e respeito uns pelos outros. Quando nós começamos a nos preocupar em como nos sentimos, nós começamos a descobrir que a boa vontade nos leva a sermos pacientes e respeitosos. Porque a boa vontade, ela nos traz o que de melhor podemos ter em nós. Emmanuel, ele nos diz que se nós quiséssemos escolher um sentimento para desenvolver, que nós escolhêssemos a boa vontade. E por que isso? Porque quando nós fazemos algo de boa vontade, nós damos o nosso melhor, nós fazemos o nosso melhor. Quando nós atendemos alguém de boa vontade, nós oferecemos o que temos de melhor em nós. Então, cada um de nós, no nível em que estiver, de desenvolvimento da paciência, do respeito, oferecerá isso ao outro. E aí, mais uma vez, pensava eu que entendia muito bem o que era paciência e o que era respeito. Gente, olha, estudar Emmanuel não é só ler uma leitura inicial, é catar as palavras de Emmanuel. Então, fui lá eu procurar, afinal de contas, o que é essa tal paciência? E eu fui descobrir, dentro das leituras de Emmanuel, que paciência é calma e tolerância. E eu fui buscar, então, o que é calma? Calma vem da palavra grego kauma, que é usada na náutica. As pessoas que velejam, que navegam pelos mares, usam a palavra calma para falar da calmaria que dá no mar. É quando os ventos eles não excedem 10 quilômetros por hora. Quando o vento está assim, muito calmo, muito devagar, ele não consegue movimentar as velas dos barcos, não conseguia movimentar as velas das naus da era do tempo que o Brasil foi descoberto. Então, os navios ficavam parados no mar por meses, esperando a mudança do tempo. E tolerância vem do latim tolerare, que fala aceitar coisa que a gente não quer. Aceitar uma coisa que a gente não pode impedir. Então, vejam bem, paciência me diz, para eu ir literalmente devagar, aceitando as pessoas como elas são e a vida com todas as circunstâncias que ela me traz. Então, eu fiquei pensando, não é à toa que Jesus arrumou aí uma pandemia para manter todo mundo 3 anos em casa, para realmente dar uma parada e aprender a ir devagar, a curar essa ansiedade, essa pressa pavorosa de nossa alma, a refletirmos se realmente nós devemos viver na luta da irritação, da corrida, da briga, da guerra. Mas não adiantou, né, coitado? Ele tentou, mas, no entanto, as guerras vêm explodindo, né, na Ucrânia e em Israel. Mas vejamos para nós as lições que traz. Então, eu posso fazer as minhas coisas devagar, aceitando as pessoas como elas são e a vida como ela é, e respeitando todas essas coisas. Mas o que é respeito? Também vem do latim respectare, que fala o quê? Preste atenção à sua volta. Olhe à sua volta. Aceita as diferenças. Nunca é demais. Respeitar nunca é demais. Então,
As palavrinhas paciência e respeito estão dizendo para a gente ir com devagar, aceitando as pessoas e a vida como elas são, olhando à nossa volta, avaliando as diferenças que existem e, somando ao Evangelho segundo o Espiritismo, nos lembrarmos que existem os espíritos com os quais nós nos afinizamos e existem os espíritos diferentes de nós que chegam perto para que possamos aprender uns com os outros. Aqueles que não nos são afinizados são o nosso desafio de aprendizado, de superação do mal que ainda existe em nós. E o mal pode ser a impaciência, a intolerância e a falta de respeito. Percebem? Aí Emmanuel continua. Quantas horas gastas com arrependimentos tardios e quantas agressões vibratórias adquiridas à custa de nossas próprias observações, censuras, perguntas e respostas mal conduzidas. O que fizermos a outrem, para outrem, a nós e por nós. Então vejamos aqui. Muitas vezes nós achamos que porque somos íntimos, nós não precisamos medir como nos comportamos, as palavras que utilizamos. Nós achamos muitas vezes que a intimidade nos dá a liberdade, o direito de esvaziarmos tudo que pensamos e sentimos. E nós, nesse nosso egoísmo orgulhoso, esquecemos de que o que eu tenho dentro de mim não é tudo bom. O que eu tenho dentro de mim, nem tudo é agradável de ser ouvido. Por isso mesmo que eu fujo de mim mesma, ocupando cada segundo do meu tempo com 1 milhão de coisas a fazer e nenhum tempo para sentar e refletir sobre o que eu tenho pensado e sentido. Porque eu fujo de observar o que eu sinto e penso. Porque é muito mais fácil eu colocar a culpa no outro do que acontece comigo, do que eu assumir que eu estou atraindo para mim aquilo que não me agrada, porque esses sentimentos que não me agradam moram em mim. Então é por isso que nós ainda preferimos nos arrepender do que refletir, do que meditar, do que mudar de atitude. Porque o arrependimento é ainda ouvido de maneira errada. O perdão é entendido de maneira errada. Em O Céu e Inferno, Kardec deixa bem claro. Não basta eu chegar lá e falar, me perdoa. Não basta. Eu preciso me arrepender seriamente. Olhar no olho e pedir perdão. E fazer aquela pergunta-chave. O que eu posso fazer para compensar o mal que te causei? Porque não basta pedir perdão. Eu preciso reparar os danos que eu causei. Não é por isso que a gente vem num planeta de provas e expiações? Não é por isso que a gente traz aquelas pessoas à nossa volta? Justamente porque nós magoamos, ferimos, machucamos e precisamos consertar o que estragamos? Então, o arrependimento é o primeiro passo. Depois vem o pedido de perdão. Depois vem a compensação. E depois vem a decisão de não voltar a errar. Porque se assim não for, eu
brigo com fulano, que briga com Beltrano, que briga com Cicrano, que briga com mais outro lá na frente. E ai daquele por quem veio o escândalo. O escândalo começou com quem? Comigo. Por isso que eu faço o outro mais tarde fará a nós e por nós. Porque nós nos contaminamos emocionalmente. No próximo slide, nós vamos ver um cérebro e nós vamos ver nesse oval maior, nós vamos ver os núcleos de Raff. Os núcleos dorsais de Raff, eles são ativados quando a criança ou o adulto desenvolve o sentimento de desamparo. É o desamparo aprendido. Esse desamparo aprendido leva as pessoas mais tarde a desenvolverem a depressão. Então, a neurociência nos mostra que nós aprendemos a ficar deprimidos por causa dessa falta de amparo, de gentileza, de cuidado, de carinho que tivemos na infância e pela vida afora. Mas que lá no outro círculo, lá no córtex pré-frontal, ventromedial, quando ele é ativado, nós desativamos os núcleos de Raff. E lá, nesse outro córtex, será ativado quando nós tomarmos decisões, tomarmos soluções de mudança, de crescimento, de fé, de que vale a pena viver, vale a pena ser bom, vale a pena amar. Então, se existe um remédio para a depressão, é o otimismo. Por isso que Emmanuel, lá na primeira lição, ele fala, né, que existem pessoas que são um exército de pessimistas que julgam, criticam, condenam, apontam dedos no nariz. Eles trazem o ensinamento do desamparo aprendido. E é por isso que ele escolhe o versículo de Paulo dizendo: cuida de você e da doutrina. Usa a doutrina para alegrar e felicitar a sua vida, para que você produza em si o otimismo aprendido e não seja você a levar dor e escândalo para a vida de outras pessoas. E assim, meus queridos, nós vamos quase acabando. Eu acho que nem precisa passar mais, pode ficar assim, porque a gente... Ah, não, tem aí É esse aí. Refletamos os temas de autoproteção, a fim de nos nutrir-nos ou aquecer-nos. Outros não se alimentam e nem se agasalham em nosso lugar. E por mais nos ame, não consegue alguém substituir-nos na medicação de que estejamos necessitados. Olha o que Emmanuel está nos dizendo, que por mais que as pessoas nos amem, ninguém pode nos proteger de nós mesmos. Nós precisamos fazer esses trabalhos a nós mesmos. Então, eu vou explicar para vocês uma coisa. Quando Jesus nos fala amar os inimigos, fazer bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem, ele nos deu a fórmula de alcançarmos a perfeição relativa. Muito bem, mas acontece que amar os inimigos quer dizer o quê? Andar com os inimigos de braços dados? Fazer o bem a que nos odeiam significa que eles vão nos maltratar e eu vou abrir as portas da minha casa para que eles entrem e me maltratem? E orar por aqueles que me perseguem significa que eu vou trazer esses que me perseguem para o meu círculo de intimidade para eles me destruírem? Não. Ser bom, ser simpático em busca da paz não quer dizer ser tolo. Então, os princípios do sentimento da caridade são a benevolência,
a indulgência, a abnegação e o devotamento. Ou seja, benevolência, indulgência e perdão. Eu posso ter boa vontade com o inimigo. Eu posso abrir mão do meu sentimento ruim em relação a ele. Eu posso fazer prece por ele. Eu posso ajudar até secretamente. Eu posso não me importar se alguém me persegue, mas é justo que, com tudo isso que eu abro mão do meu direito de proteção, eu consiga me conservar bem e, às vezes, longe até fisicamente de certas pessoas. Porque não importa a proximidade física, importa o que eu envio daqui para lá. Então, vamos dar um exemplo. Jesus tinha 12 discípulos. Os 3 mais próximos de Jesus eram Pedro, João e João Evangelista. Os outros não tinham com Jesus a mesma intimidade. No segundo círculo de relação social de Jesus estavam esses outros 9 discípulos. Lá no terceiro círculo estavam todos os outros que seguiam Jesus, que eram seus discípulos e não os apóstolos. No quarto círculo de relação social de Jesus estavam aqueles que o apoiavam. Era Lázaro, Maria, Marta, Nicodemos, não é? Jesus não procurava escribas e fariseus. Ele sabia que eram seus obsessores encarnados, mas ele não ia em busca deles para conversa, para relação social. Quando ele era chamado e ele foi na casa de um fariseu onde ele foi maltratado, inclusive, né, foi nessa casa onde Maria Madalena joga o óleo no pé de Jesus, ele se levanta e vai embora. Então, nós precisamos compreender que Jesus não era antipático, não era rude, nem agressivo com seus inimigos. Mas ele não respondia tudo exatamente como eles queriam, porque eles queriam montar armadilhas para prender Jesus. E Jesus respondia sempre com uma história, com outra pergunta, com sabedoria para não se permitir ser pego nas armadilhas. Então, Jesus se protegeu, se defendeu e nos ensinou a não guardarmos o quê? Sentimentos negativos. Mas nós devemos escolher as companhias com quem andamos. Nós devemos escolher quem são os nossos amigos. Nós devemos ter muito critério com as pessoas que se aproximam da nossa vida íntima. Percebe? Então, a gente encontra, olha, quem quiser estudar mais, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. Item 2. Em que consiste essa perfeição? E ali estarão os princípios do sentimento da caridade. E em O Livro dos Espíritos, na parte 3ª das Leis Morais, capítulo 11, da Lei da Justiça, de Amor e Caridade, a questão 886. Qual é o sentido verdadeiro da palavra caridade, como Jesus entendia? E nós vamos saber que a benevolência, a indulgência e o perdão é que dão sentido à caridade. É quando a gente tem a capacidade de ceder espontaneamente àquela pessoa que não merece o nosso perdão, porque às vezes erra de propósito, mas que a gente doa o direito de ficar ressentido porque não vale a pena, porque o que é unido na terra permanece unido no céu. E nós não queremos nos unir com sentimentos negativos. Então, nós vamos voltar lá. Nós vamos praticar o que temos aprendido
para que possamos nos libertar de todo o mal que há em nós. Ok?